sobre alguma dica sobre sobre imposto de renda, sobre o que deduzir, o que não deduzir, quais as sacadas que deve ter, qual a documentação que deve enviar, né? Eu acho que tudo isso é importante para que o nosso cliente, o nosso ouvinte, realmente saber realmente quais são os cuidados que ele deve ter com o leão. Bom, primeiramente, eu gosto de frisar que a declaração de imposto de renda, ela é uma declaração onde vai fechar todo o ano o calendário do empresário, né? Então, nada mais é que na cabeça das pessoas, dos empresários, pode ser que seja de janeiro a dezembro, né? Mas realmente o fechamento ele vai acontecer agora no período da declaração de imposto de renda. Uhum. Essa declaração é uma declaração de ajuste, né? Então, nada mais é que o quê? O que aquele contribuinte fez no decorrer do ano, vai chegar nesse período, ele vai fazer uma declaração de ajuste anual. O prazo iniciou dia 15 de março e vai até agora dia 31 de maio, né? Então, o prazo ele já passou da metade, certo? Então, assim, uma grande sacada é realmente não procrastinar em relação à organização dos documentos. Hoje a gente tem ferramentas que faz captura de alguns dados, como plano de saúde, como rendimentos, porém não são suficientes para a gente transmitir uma declaração. Tem toda a parte de bens que aquele contribuinte tem. Então, a gente já consegue, de uma forma antecipada, ver as principais situações que aquele contribuinte tem para prestar conta para o leão, né? Bom, hoje uma das grandes dicas que eu dou para quem tem muita retenção na fonte, para quem recebe ali mensalmente, há uma retenção, né, do imposto de renda, é às vezes realmente ter um plano de saúde no nome da pessoa para poder deduzir, que provavelmente pode ser que dentro da declaração temos dois modelos, simplificado e por deduções legais. Por deduções legais eu posso deduzir plano de saúde, dentista, médico, psicólogo, fisioterapeuta, consultas em clínicas, exames e tudo mais. Então, assim, para aquele contribuinte que tem uma retenção alta na fonte, pode ser que o modelo dele realmente seja por deduções legais. Então, a dica que eu dou é realmente ter o plano de saúde no nome da pessoa física. Às vezes ele é um empresário e o fato de ter uma redução menor no plano na pessoa jurídica, às vezes não faz sentido na pessoa jurídica e faz sentido na pessoa física. A própria contribuição previdenciária privada, né? É uma situação também que realmente, para quem tem retenção na fonte, ela é benéfica. Por quê? Porque o prazo, o retorno do que aquela pessoa contribui, que é através do PGBL, ele é um retorno mais rápido. Então, já vi vários casos onde que a pessoa iria pagar 10 mil reais e vai pagar R$1.000. Então, assim, teve um ganho de R$9.000 em pouco tempo, né? Então, essa é uma pergunta aqui, Léo. O que é mais interessante para o funcionário público, para aquele colaborador, para aquele empresário que tem muitas retenções? É o PGBL ou o VGBL? É o PGBL. P de Previdência. P de Previdência. Por quê? Porque nele você pode deduzir até 12% do seu rendimento tributável. Entendi. Tá? Então, conta básica. Se lá ele teve 100 mil de rendimento, né? Ele pode fazer um investimento em PGBL de até 12 mil reais. Esses 12 mil reais, além dele estar fazendo uma previdência mesmo futura, né? Onde ele pode realmente fazer a retirada disso futuramente, ele tem esse retorno ou até mesmo de não pagar imposto, ou aumentar até mesmo a sua restituição. De forma legal. De forma legal, né? E já ao contrário do VGBL, não. O VGBL, ele realmente é um saldo que nós vamos lançar na parte de bens e direito do contribuinte. Então, ele não vai agregar em relação a algum benefício para reduzir o imposto a pagar ou a restituição. Rapidinho aqui, Davi. Sim. Tem um outro ouvinte aqui, outra pessoa que está participando aqui, fazendo a seguinte pergunta. Investir em bolsa, devo declarar? Depende. Por quê? Até o ano passado, todo mundo que declarava em bolsa de valores estava obrigado a declarar. Né? Esse ano houve a mudança, onde que só vai estar obrigado a declarar a pessoa que investe em bolsa de valores se ela tiver uma venda
não tributável acima de R$ 40.000, tá? No decorrer do ano, janeiro, fevereiro até dezembro, se a somatória de todas as vendas de ações ou fundos imobiliários for acima de 40 mil, ele está obrigado a declarar. Ou se no decorrer do ano, se ele tiver ganho, lucro tributado em apenas uma venda. Então eu posso ter lucro de uma venda de R$ 100 que eu vou ter que gerar um DARF e vou ter que pagar. Certo. O fato de eu ter esse lucro tributável, eu estou obrigado a declarar. Eu tenho uma pergunta, Léo, até de forma particular. Esse ano nós vimos que a declaração ela tem uma nova forma, que é trazer os dados direto do ECAC, né? Uhum. Com a senha do Gov, certo? Ou certificado digital. Declaração pré-preenchida. Perfeito. Qual que é o nível de confiabilidade que está vindo essas informações? É só importar e aí transmitir, ou você confere? O que você pode me dizer desses dados que está trazendo diretamente do ECAC? Olha, infelizmente ainda, essa declaração pré-preenchida ela não é 100% confiável, né? Uhum. Realmente tem situações onde a Receita Federal não tem essa informação. Então, se você for alimentar a declaração pela pré-preenchida, ela não vai trazer todas as informações. Esse é um ponto. Outro ponto é que nós já identificamos na prática mesmo que tem lançamentos errados. Então, realmente, algum rendimento, vou até pegar o exemplo da Bolsa de Valores, né? Às vezes, a fonte pagadora de um fundo imobiliário que a pessoa teria que declarar, ele vem com um CNPJ, pelo extrato, pelo informativo da corretora ou da própria onde está o fundo de investimento daquela pessoa. A Receita Federal ela coloca como outro campo, ela coloca como outro CNPJ. Então, assim, esse esquema de CNPJ de quem está pagando a questão do fundo imobiliário, ela é divergente, tá? Então, isso é uma falha ainda que a Receita Federal tem nessa busca dessa informação. Outra coisa também que nós já identificamos na prática é você utilizar uma declaração pré-preenchida e nesse prazo onde vai ter a questão do rendimento, há uma retificação, por exemplo, na DIRF. Então, sei lá, ficou algum valor incorreto na DIRF, que é o documento que o contribuinte vai precisar para declarar. E a empresa que declarou para ele fizer uma retificação, essa pré-preenchida que você pegou no primeiro momento, ela não vai sobrescrever, ela não vai sobrepor, né? Então, assim, tem alguns acontecimentos ainda que a gente não pode 100% confiar na declaração pré-preenchida. Então fica uma dica aí, né? Fica uma dica aí para não usar declaração pré-preenchida, gente. E procurar aí, né, quem tá... profissional. E a própria Receita Federal, tá? Ela se autoexplica que o quê? A declaração pré-preenchida, a obrigatoriedade de você conferir o que está lá é do contribuinte, tá? Então a Receita Federal não tem uma responsabilidade nas informações que você colocar na sua declaração e você transmitir, certo? Outra coisa, Léo, profissionais da área da saúde, né? Que dão recibos, que tem pessoa jurídica, que tem pessoa física, né? Quais os cuidados que o dentista, que o médico, o fisioterapeuta, enfim, todo profissional da área da saúde, psicólogo, enfim, todos os profissionais da área da saúde têm que ter cuidado ao fazer a sua declaração? Qual o cuidado que ele deve ter, por exemplo, com um recibo que não foi lançado na sua declaração? Bom, essa é uma ótima pergunta, né? Porque hoje o que a Receita Federal visa, tem uma visão mais ampla em cair em malha, realmente são os recibos que esses profissionais autônomos passam para os seus clientes, para os seus pacientes. Então, assim, hoje o nosso cuidado dentro da Única ele é gigante. Por quê? Porque a gente faz o Carnê-Leão, o livro caixa, né? Então, quando toda a informação que o nosso cliente repassa para a Única, nós fazemos toda a imputação dessa documentação no sistema Carnê-Leão, no livro caixa, tá? E se faltar algum recibo que aquele profissional não repassou, automaticamente aquele paciente do dentista, do médico, ele vai cair em malha, né? Porque as informações elas vão se cruzar e não vai haver esse cruzamento não vai estar 100% registrado, né? Uhum. Eu vou ter um lançamento de um lado pelo contribuinte e pelo do profissional não, né?
Então, isso é um índice daquela pessoa cair em malha. Então, todo o cuidado que o profissional tem que ter com o seu paciente é realmente emitir o recibo, né, ou a nota fiscal, se for uma empresa, né, relacionada à saúde, emitir a nota fiscal ou o recibo para aquele paciente, já de forma no momento que ele está fechando a negociação para fazer um tratamento odontológico, uma consulta médica, né? Bacana, bacana, pessoal. O papo aqui está muito bom, muito interessante, muitas pessoas aqui elogiando aqui o nosso conteúdo, né? E eu queria falar, a pessoa fez sua declaração, Léo, e errou. Ele tem quanto tempo para corrigir? Tem que ficar atento? Como dá essa dica para a gente aí, se realmente eu errei a minha declaração, o que eu faço, como eu faço, quem eu procuro e se eu devo fazer com o cara lá da esquina ou com o contador? Bom, infelizmente hoje no Brasil tem esse vício, né, de que qualquer pessoa realmente pode fazer a declaração. Mas não há ninguém tão habilitado como nós da Única para fazer essa prestação de conta para o leão, né? Então, assim, se aquela pessoa que identificou algum lançamento errado e neste momento não caiu em malha, não recebeu nenhuma notificação de lançamento, não recebeu nenhuma intimação, ela pode retificar sua declaração dos últimos 5 anos, né? Sem ter nenhuma interferência para pagamento, né? Você pode retificar sua declaração quantas vezes você quiser. Claro, a gente preza realmente por não ficar um movimento muito grande de retificações. Sim. Né? Mas a Receita ela não estabelece um limite para a gente estar retificando, porém o prazo dos últimos 5 anos a gente pode fazer essas retificações. Se aquele contribuinte cair em malha, precisar comprovar documentação para a Receita Federal, a gente também temos pessoas capacitadas que podem fazer essa juntada de documentação e apresentar para a Receita Federal. Hoje, totalmente é de forma digital, né? Então a gente abre o e-processos ali da Receita Federal, faz toda a juntada de documentos, é alocado cada documento para cada situação, né? Se a Receita Federal pedir o plano de saúde, a gente tem que informar que é o plano de saúde, que é se tiver dependente, se é para qual dependente que é. Então, tudo isso a gente faz esse trabalho também lá na Única. Bacana, bacana.